Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Na antífona de hoje, de entrada, nós assim rezamos: espera no Senhor e sê corajoso, fortifique-se teu coração, espera no Senhor. Se o tema comum das leituras dessa semana é a ação de Deus que vem em socorro de alguém fragilizado, alguém que hoje, por exemplo, até mesmo depois de pecar grandemente contra o Senhor, mas que Deus se compadece e vem ao encontro, e que no Evangelho Jesus vai reforçar sempre mais a sua intenção de salvar até mesmo os seus interlocutores que o perseguem. Então, nós somos encorajados no início dessa celebração com o Salmo 23 a reafirmar a nossa confiança no Senhor, a nossa esperança nele. O livro dos Números, ele alterna a narração legislativa com aquela da infidelidade do povo de Israel. E nós vamos ver hoje um grande momento de infidelidade. Então, mais uma vez vai se ver assim, que fora fácil para Deus tirar o seu povo do Egito, mas foi muito difícil tirar o Egito do coração do seu povo. Durante 40 anos no deserto, e nós vamos ver assim que primeiro Deus vai rejeitar, e já ouvimos isso, de que este povo entre na terra prometida, mas o próprio Moisés não vai entrar porque ele não defendeu o Senhor quando o povo o acusava. Então esse povo que sempre é ali ligado ao Egito, que à medida que vai se aprofundando o caminho no deserto, os grandes ideais vão se acabando. Já não tinha mais por que desejar a liberdade, porque já tinha. Então já se começa a se apegar em coisas pequenas, já ter saudades da cebola do Egito, da carne, da água, de tudo isso. Isso é o perigo de todos nós, meus caros. Nós fazemos grandes passos baseados em um ideal, depois nós tropeçamos nas pequenas coisas. Isso vale para quem casa, isso vale para quem entra para a vida religiosa, para quem é ordenado, para quem começa um trabalho de apostolado. É tão fácil hoje desistir das coisas, né? Então veja, por exemplo, na primeira dificuldade de uma vocação, se quer desistir, se quer abandonar. As pessoas que se dedicam ao apostolado na paróquia facilmente nem avisam ao pároco e abandonam tudo. Então nós vivemos hoje num momento eclesial, num momento de vida humana que é assim: estou bem, gosto, estou. Quando não quero mais, então já. E nem é assim que visando o povo de Deus, o bem do povo, é assim: eu não quero mais. O meu capricho acabou, então agora eu busco outro caminho. Ora, o povo de Israel também, ele é essa história que nós podemos olhar para pensar na nossa. Então, eles começam a se impacientar contra Deus e contra Moisés, e vão dizer: por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, falta água, e já estamos com nojo desse alimento miserável. Então o Senhor mandou serpentes venenosas que os mordiam. E morreu muita gente. Vejam que a mentalidade do povo de Israel é essa, que cada vez que alguma coisa acontece, é sempre Deus que está fazendo, o bem ou o mal. Encontrar serpentes no deserto não era difícil. Então esse povo começa a ser picado. E então, nessa situação de sofrimento, eles caem em si e vão dizer: pecamos a Moisés, pecamos, falando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. Então Moisés intercedeu e o Senhor vai dizer: faz uma serpente abrasadora e coloca como sinal sobre um haste. Aquele que for mordido e olhar para ela viverá. Veja que é um texto muito interessante que foi muito comentado pelos santos padres do início da igreja. Porque aqui nós temos uma outra vez que o Senhor manda fazer uma imagem. Ele mandou fazer os anjos da Arca da Aliança e aqui também manda fazer uma imagem. Então, o problema de Deus não é com a imagem, é com o ídolo. Quando a imagem serve para evocar a presença de Deus, a ação de Deus, não é um problema. E nós, seres humanos, precisamos de imagem. Veja que é uma coisa muito cômica: as igrejas que rejeitam imagem, como se na Bíblia tivesse a proibição de fazer imagem, tem de idolatrar a imagem. Então, que na verdade essas pessoas, por exemplo, pensam nas mensagens hoje pelas redes sociais: quem de nós viveria sem imagem? Então o ser humano, ele precisa de imagem. A imagem tem em nossa mente, na nossa formação, uma força muito maior do que milhares de palavras. Então esse texto nós vamos retomá-lo hoje, ou melhor, o próprio Jesus vai retomar no Evangelho. Mas nós assim rezamos no Salmo, é o Salmo 101. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração. De mim não oculteis a vossa face, inclinai o vosso ouvido para mim.
As nações respeitarão o vosso nome e os reis de toda a terra a vossa glória, porque Deus vai manifestar o seu amor para com Israel. Para as futuras gerações se escreva isso, ou seja, o nosso dever de formar as futuras gerações. Se nós cremos, é porque nós não começamos do zero o nosso caminho de fé. Nós recebemos do antigo Israel, nós recebemos da geração primeira dos cristãos. Então nós precisamos ter essa responsabilidade, meus irmãos. Não é possível que nós gozemos da experiência de fé recebida do passado e não tenhamos a responsabilidade de viver e de transmitir com palavras para as novas gerações. Ele inclinou-se de seu templo nas alturas e o Senhor olhou a terra do alto céu. Eu tenho muita simpatia com essas expressões que nós usamos muito na quaresma, que ouvimos, que Deus se inclina, Deus se volta para o seu povo, Deus é aquele que se converte à humanidade para pedir que nós mudemos de vida. Na aclamação ao Evangelho de hoje, somente é de Deus a palavra, o Cristo é o semeador, todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou. Através da palavra nós encontramos com Cristo, através do Cristo com o Pai e temos a vida eterna. No texto de hoje do Evangelho é muito curioso a incapacidade de diálogo que existe entre a multidão e Jesus. Jesus fala uma coisa, eles entendem outra, então fazem perguntas que não têm sentido e Jesus insiste em se explicar. Então Jesus vai dizer assim: eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Então eles vão falar: por acaso vai se matar? E Jesus vai dizer: vós sois daqui de baixo e eu sou do alto, vós sois deste mundo e eu não sou deste mundo. Então por isso a incapacidade de comunicação. Jesus está falando de outros valores. Na verdade, muitas vezes acontece isso com a pessoa de fé, que não consegue ser compreendida por aqueles que não têm uma dimensão de fé. Então Jesus se mostra assim uma separação que é sempre mais acentuada entre ele e os seus perseguidores. Disse-vos que morrereis no vosso pecado, porque se não acreditais que eu sou, morrereis no vosso pecado. Eu sou Yahvé. Jesus usa no quarto evangelho o nome de Deus para se falar dele mesmo. E continua: mas aquele que me enviou é fidedigno, o Pai, e o que eu ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que ele estava falando do Pai. Por isso Jesus continuou: quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Esta elevação do Filho do Homem é a cruz, e é uma imagem que é baseada naquela elevação da serpente no deserto. Ou seja, quem olhava para a serpente era curado das picadas, não pela força da serpente, mas pela ação misericordiosa de Deus. Era a serpente que Deus mandou Moisés fazer, e que ela era um sinal da misericórdia de Deus, que tinha a força de curar, de fazer com que o povo de Israel fosse perdoado e o seu corpo curado. E agora Jesus vai dizer assim: quando tiverdes elevado o Filho do Homem, ou seja, eles que vão elevar o Filho do Homem numa cruz, sabereis que eu sou. É ali na cruz que Deus vai manifestar o seu amor, o seu perdão. A cruz para nós não é instrumento de morte, mas é instrumento de salvação. E que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, o Pai. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é do seu agrado. Então assim, muitos acreditaram nele. Então é o Senhor Jesus que, ao ser elevado, vai nos proporcionar a salvação. Se a serpente do deserto fazia o povo de Israel recordar o amor e a misericórdia de Deus, a cruz para nós não é um instrumento de dor, não é para estarmos chorando diante do sofrimento, mas é um instrumento de salvação. E esse instrumento de salvação, a cruz, é que nos recorda esse grande amor, que tanto Deus amou o mundo que enviou o seu Filho, e ninguém nos amou tanto a ponto de dar a vida por nós. E esse amor de Deus se manifesta na cruz de um modo sublime e inefável. Concedei-nos, ó Deus, perseverar no vosso serviço, para que em nossos dias cresça em número e santidade o povo que vos serve. A perseverança no serviço para que o número de discípulos e a qualidade dos discípulos possa crescer. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.